Boa noite! Começando hoje mais uma live do Anutritaon, um programa de lives semanais onde eu te ajudo a emagrecer de forma descomplicada e saudável. Para quem não me conhece, eu sou a Lana, sou nutricionista e o tema da live de hoje é carboidratos. Todo mundo aí quer saber, eu acho que um pouquinho sobre os carboidratos, de tanto que se fala neles, né? Será que é vilão? Será que não é? E hoje eu vou explicar sobre um pouquinho desse universo aí de carboidratos, tá? Então, para começar, definindo o que são carboidratos. Os carboidratos, eles são os açúcares presentes em alguns alimentos e que estão aí na natureza. Existem tipos de carboidratos, né? O principal deles é a glicose. Então, quando a gente fala de carboidrato, no emagrecimento a gente está falando principalmente da glicose. E eu até coloquei nos stories, né? Se vocês sabiam o que era carboidrato, quais os tipos que existiam, se todas as pessoas têm que consumir a mesma quantidade, se no emagrecimento isso é diferente. Então, eu vou explicar hoje tudo isso daqui. Dar dicas para vocês de como a quantidade que você pode consumir dependendo do seu objetivo, tá? Então, os carboidratos, eles são açúcares, como eu falei. O nome bioquimicamente deles, falando o nome bioquimicamente, são glicídios, tá? E a principal função dele é energia, mas ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não é uma fonte muito boa de energia para ser usada quando você quer emagrecer. Ele é uma fonte de energia, mas que prioritariamente ele serve para ser armazenado, em alguns casos que eu vou explicar, tá? E existem tipos, né? Tem os carboidratos simples e os carboidratos que a gente fala que são os carboidratos complexos. Quais seriam os carboidratos simples? Seriam dos alimentos ultraprocessados, então todos os industrializados que têm açúcar, né? A farinha branca, o açúcar propriamente dito que você usa para adoçar as coisas, mel, tudo isso é um tipo de açúcar simples, né? De carboidrato simples. Os carboidratos complexos que a gente fala são aqueles que tem fibras, né? Então é o carboidrato que está presente na batata, em alimentos integrais. Então ele demora mais tempo para ser absorvido e utilizado. Então por isso que ele é chamado de complexo. O simples, ele rapidamente você consome ele rápido, ele é usado como energia. Então tem essas diferenças, né? Tem o carboidrato que, fazendo uma outra divisão, né? São os processados, naturais e não processados, que aí entra raízes, tubérculos, cereais, leguminosas, ver se eu tô esquecendo de algum. Os naturais são esses. Então, o que seriam raízes e tubérculos? A cenoura, a batata, mandioca, mandioquinha. As frutas também entram nesse grupo, né? Dos carboidratos naturais e não processados. Então, todos esses que eu falei, quando você consome, ele sofre digestão, você vai ter ali a glicose para ser utilizada. Então, até o feijão, o arroz entra, e o feijão entram no grupo dos grãos, né? Eles também são fontes de carboidrato. E o feijão, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é uma fonte prioritária de carboidrato, de proteína. Ele tem bastante carboidrato. Ervilha, milho, todos esses tá ali no grupo dos carboidratos naturais e não processados, tá? E o que seriam os carboidratos processados? Então, dentro dos processados, a gente tem principalmente o quê? Farináceos. Então, tudo que é farinha, independente se é farinha branca ou se é farinha integral, mesmo a farinha integral, ela entra como carboidrato processado, porque para você produzir e fazer uma farinha, mesmo que ela seja integral, e esse nome é até um pouquinho errado, porque integral é o alimento in natura, né? Você não é um alimento, aquilo é um produto. É menos pior do que a farinha branca, mas ainda assim é um produto processado, que não é o alimento fonte ali.
Então, dentro dos processados, a gente tem os farináceos e entra também não só farinha de trigo, como farinha de mandioca, tapioca, esses também são considerados processados, tá? E a gente tem os ultraprocessados, que aí já são os empacotados, né? As bolachas, os bolinhos, essas coisas mais industrializadas seriam ultraprocessados, que contém açúcar, tem farinha, tem um monte de coisas juntas e ali forma um tipo de carboidrato ultraprocessado. Alimento ultraprocessado que tem um tipo de carboidrato simples, tá? E a diferença entre um carboidrato saudável para um não saudável, se a gente for comparar, por exemplo, pegar uma batata e pegar uma farinha de tapioca, por exemplo, ou uma farinha de, sei lá, de mandioca, como eu falei, qual que é a diferença? Por que a batata ela é mais saudável? Porque ela não sofreu nenhum processo. Então, o alimento in natura, até a fruta mesmo, né? Frutas, vegetais, ele tem vitaminas, tem minerais, ele é um pacote. Então ele tem uma função quando você come ele, né? Aquelas vitaminas, aqueles minerais, elas vão agir no seu organismo de uma forma que vão trazer algum benefício. As farinhas todas, quando elas sofrem esse processo de processamento, né, na indústria, ela perde muito dos nutrientes que ela tem. Então você tem ali uma coisa que não tem função nenhuma dentro do seu organismo. Então é importante saber essa diferença, que a gente vai ver mais pra frente, porque então que a gente deve priorizar os mais naturais e não processados, tá? E isso começou a surgir, né, como eu já falei algumas vezes, na indústria. Por que se fez muito produtos naturais, né, os integrais, esses montes de farinhas que existem, que não é para consumir nunca, mas tem uma razão de isso ter começado a existir. Porque pensa você, se só existissem produtos naturais, então só frutas, só verduras, as carnes, tudo que não tá ali na prateleira do mercado, né, que fosse mais na feira, na peixaria, que não fosse nada embalado. Se não existisse esses outros que foram fabricados na indústria, o que seria da indústria, né? Se a gente só comesse coisas naturais. Então, a partir do momento que começou a se observar uma importância de cuidar mais da alimentação, né, de que isso precisava ser uma coisa mais natural, começou a se criar esses tipos de produtos. Então, a farinha branca não é tão boa assim, vamos fazer a integral. Então, a integral mesmo, ela é processada e tudo que sai de bom nela depois é adicionado, as fibras, né, são adicionadas ali para que elas tenham um pouquinho mais de qualidade, mas ele é um alimento enriquecido, ele não é o integral, ele não é o puro, tá? Então, a partir do momento que a indústria viu a necessidade de mercado ali, de colocar coisas no mercado, vendo a necessidade de que as pessoas estavam procurando coisas mais saudáveis, começou a surgir esses tipos de produtos que a gente vê, porque até a farinha integral, enfim, essas coisas não são consideradas alimentos, e sim produtos alimentícios, tá? Então, a função do carboidrato, no geral, como eu falei desde o início, é de energia, mas principalmente de armazenar essa energia. E essa energia, ela pode ser... Tem muitas pessoas que acham, né? Então, começou muito a se falar sobre reduzir esse consumo de carboidrato, porque muitas pessoas estavam ficando doentes por conta disso, né? Problema de diabetes, resistência à insulina, síndrome metabólica. Então, muito se falou em reduzir essa quantidade de carboidratos para que as pessoas fossem mais saudáveis, né? Só que o nosso... e aí, a partir disso daí, foram várias polêmicas, né? As pessoas que defendem o consumo de carboidrato e as pessoas que demonizam totalmente o consumo de carboidrato. Acho que precisa ter um meio termo ali. E, normalmente, as pessoas que falam que são contra a retirada, até a diminuição do carboidrato, dizem que não é possível se obter energia de outra fonte que não o carboidrato. Isso é uma mentira, porque no nosso corpo a gente tem processos, um deles se chama gliconeogênese, é um termo meio técnico, mas só para vocês entenderem.
A gliconeogênese é quando o seu corpo produz energia a partir de outro substrato. Que outro substrato seria esse? A sua gordura. Então, a partir do momento que você tem gordura reservada e estocada, você pode transformar ela para ser usada como fonte de energia, tá? Quem não tem esse problema de armazenar, né? Então, existem diferenças. Tem pessoas que vão ter mais problemas em consumir os tipos de carboidratos em maior quantidade, porque vão armazenar mais, e outras não. Então, as pessoas que já estão magras, as pessoas que têm uma saúde metabólica favorável, né, que não consumiram durante a vida essas besteiras, ultraprocessados, que deixaram o metabolismo trabalhar da forma como ele deveria. Porque a partir do momento que você ofereceu açúcar, ofereceu farinha um tempo muito grande, aí você ganhou peso, sobrepeso, obesidade, você mudou todo o seu ambiente metabólico. Então, os hormônios que funcionam no corpo de uma pessoa magra funcionam diferente de uma pessoa que está com sobrepeso ou com obesidade. Ele vai funcionar mais para armazenamento e não para queima. Então, voltando, né? Quem não vai ter problema em consumir carboidrato um pouquinho a mais? Quem já é magro, quem tem esse ambiente metabólico super favorável, quem faz atividade física principalmente, porque se eu falei que ele é prioritariamente para ser armazenado, se eu faço uma atividade física, eu consigo queimar esse estoque de energia. Um adulto jovem saudável aí pode comer em média de 150 gramas de carboidrato, seria uma ótima quantidade, né? Atletas que têm um gasto energético muito alto, então eles não vão conseguir fazer essa restrição, às vezes muito grande, de carboidrato, porque eles gastam demais, né? A atividade que eles fazem exige muito. Então, essas pessoas, elas não têm problema em armazenar, né? Porque já são magras, o ambiente metabólico é favorável, enfim, gastam energia, então elas não têm esse problema. Já para quem tem o excesso de gordura, então, se você está com sobrepeso ou obesidade, você tem um excesso de gordura, com certeza, tá? Então, quem está desse jeito, com excesso de gordura, como eu falei, o ambiente metabólico, ele é todo diferente. Então, a mesma glicose que chega lá no seu corpo é diferente para a glicose que chega no corpo de uma pessoa magra. Ele vai trabalhar de forma diferente. E quando tem a digestão do alimento que tem o carboidrato, o seu corpo não sabe se esse carboidrato ele veio da batata, se ele veio do açúcar, se ele veio da cenoura. Ele não sabe, porque tudo quando é feita a digestão e transformada em glicose é glicose para o seu corpo. Então, independente se é fruta, se é farinha, se é açúcar, ele vai reconhecer como glicose. E para a pessoa que está com excesso de peso, né, com excesso de gordura, na verdade, ele vai ter uma função de armazenamento. É por isso que essa quantidade ela é diferente para uma pessoa magra e uma pessoa que está com excesso de gordura, tá? E é por isso que até as quantidades de cereais, frutas, cereais, como eu falei, arroz, feijão, as frutas de um modo geral, os tubérculos e raízes, então batata doce, a mandioca, enfim, todos esses que eu falei, eles têm, são carboidratos, que eu falei que são carboidratos não processados saudáveis, mas para uma pessoa que está com um excesso muito grande de gordura, até esse tipo de carboidrato, ele tem que ser menor para essas pessoas. Então, aí eu já tô te falando que tem diferença sim, da pessoa que está magra, o tanto que ela tem que consumir e os tipos que ela tem que consumir, e ela pode consumir, do que uma pessoa que está com excesso de gordura, tá? Então, o ambiente de uma pessoa com sobrepeso e obesa, ele é um ambiente intoxicado, um ambiente inflamado. E normalmente não, né? As pessoas engordam, elas não engordam porque comeram, eu nunca vi pelo menos, né? Uma pessoa que engordou só de comer fruta,
Ou uma pessoa que engordou só de comer batata, por mais que sejam carboidratos, tá? Então, inicialmente, ninguém engorda disso. As pessoas engordam quando comem excesso de farinha, excesso de açúcar, todos os ultraprocessados, refrigerante, pizza, enfim, essas coisas que a gente sabe que as pessoas acabam engordando. Geralmente é por isso. Só que, uma vez instalada essa obesidade, esse excesso de gordura, né, mesmo até no sobrepeso, mesmo os saudáveis, eles vão ter uma função diferente no seu corpo. Então, é preciso se atentar até nos saudáveis, dependendo do nível de gordura que você tem hoje aí no seu corpo, tá? Então, só para você entender como é que funciona esse processo mesmo de ou eu armazeno ou eu gasto, né, dos carboidratos. Pensa que você tem ali na sua carteira, que você sempre anda com dinheiro nela, então você nunca precisa ir lá no banco e sacar o dinheiro. Você sempre está usando, você tem o dinheiro da reserva, que é lá o que está no banco, você tem o dinheiro que está na sua carteira. Então, como você tem muito dinheiro ali na carteira, você vai usando o que tem ali. Conforme as pessoas vão te pagando, você vai colocando na sua carteira. Então, você nunca vai acessar lá a sua conta, a sua reserva, porque afinal tem dinheiro ali, não tem por que você ir lá e pegar o dinheiro que está na conta. Conforme as pessoas vão te pagando, você vai usando e até que chega um momento que nem na carteira cabe mais. Aí você faz o quê? Estoca mais lá na sua conta. É mais ou menos assim que funciona o armazenamento dos carboidratos. Então, a partir do momento que eu tenho uma reserva muito grande lá de gordura, que seria para ser usada também como energia, e eu tô oferecendo para o meu corpo a todo momento essa fonte de carboidrato que ele vai usar, vai pegar assim de primeira para consumir o que tem ali e o que sobrar estocar, eu nunca vou fazer com que o meu metabolismo trabalhe para ir lá acessar a minha reserva, né? Então, como eu falei da carteira, se tem dinheiro ali, eu não vou acessar a minha conta, não vou pegar dinheiro porque afinal eu tenho ali. A mesma coisa funciona com o excesso de carboidrato. Você vai usar sempre o que está circulando ali, você não vai conseguir acessar a sua reserva, e a sua reserva é o que? Gordura. Você não vai conseguir utilizar essa reserva, tá? Por isso que a quantidade é diferente para pessoas magras, para pessoas com sobrepeso e para pessoas com obesidade. Cada uma tem um nível ali de quantidade de carboidrato e tipos de carboidrato que pode consumir nesse processo. Então, o ambiente metabólico, como eu falei, vou explicar um pouquinho mais. Ele é transformado a partir do momento que você engorda. E isso serve também, eu gosto bastante de falar disso, das crianças, né? Eu já falei até algumas vezes. Que quando você oferece para a criança desde pequenininho, você pensa que é uma coisa super inocente. Então você põe ali na lancheira da criança um suquinho industrializado, um refrigerantezinho daqueles pequenininho, um por dia. Mas você coloca bisnaguinha, você coloca bolinho recheado, bolacha recheada. Tudo isso é uma bomba de açúcar, né? Uma bomba de carboidrato. E aí, essa criança vai crescendo, criando esse ambiente metabólico totalmente desfavorável para ser queimado e favorável para ser armazenado. Então, quando essa criança se torna adulta, né? E geralmente muitas crianças crescem nesse ambiente, engordam muito, chega na fase adulta, para de crescer, né? Começa da adolescência para a fase adulta, engordando muito. Pensa no ambiente que se criou metabólico dessa pessoa. É totalmente diferente de uma pessoa que foi criada comendo coisas saudáveis. Então, se da mesma forma esses pais tivessem criado com oferta de fruta, oferta de legumes, e o mínimo possível dessas coisas, porque a gente sabe que vai ter momentos que a criança vai querer, mas que seja o mínimo possível, o ambiente metabólico é totalmente diferente. Lá na frente é muito mais difícil para você mudar isso. Por isso que é sempre aconselhável que desde a infância, aliás, desde a nutrição da mãe, seja o mínimo possível desses tipos de alimentos, que eu falei que nem são alimentos, né? São produtos alimentícios.
Então isso muda de acordo com a forma com que está o seu corpo. Como eu falei, o sobrepeso e a obesidade, ele muda esse ambiente metabólico, e aí ele vai trabalhar mais para anabolismo. O que é o anabolismo? E não é o anabolismo muscular, né, que é aquele de ganhar músculo. É o anabolismo no sentido de estocar, né, fazer aquele armazenamento e ser transformado em gordura, do que catabolismo, que é fazer essa queima. Tá? Então vai ficar muito mais difícil, lembrando, a pessoa não engordou porque ela comeu fruta, verdura e legume. Ela engordou porque ela comeu todas essas coisas que eu falei. Comeu pizza, refrigerante, bomba de chocolate, passou a vida inteira fazendo isso. Só que, a partir do momento que se instalou no sobrepeso e obesidade, até os carboidratos saudáveis, durante pelo menos uma fase, eles precisam ser diminuídos, porque o seu corpo reconhece qualquer tipo de glicose para ser armazenada, diferente de uma pessoa magra, tá? Deixa eu ver se comentaram alguma coisa. O carboidrato natural pode ser consumido por quem está com triglicérides alto? Então, o triglicérides alto, o que é? Consumo principalmente desses que eu falei, processados. Então, farinha, bolacha, bolo, pizza, massa, principalmente esses. Os outros, os naturais e não processados, que vêm das frutas, dos vegetais, você pode consumir também, principalmente dos vegetais, os que têm baixo amido, então brócolis, abobrinha, cenoura, esses você deve consumir mais. E batata, mandioca, mandioquinha, se você tá com triglicérides alto, mas tá não está sobrepeso, obesidade, não tem diabetes, você pode consumir normalmente. O que só precisa tomar um pouco mais de atenção são nas frutas que tem mais açúcar. Então, mesmo para pessoas saudáveis, mesmo que fruta seja uma coisa saudável, não é para se entupir de fruta o dia inteiro, porque, como eu falei, o seu corpo reconhece glicose como glicose, independente de onde ela venha. Então, 3 porções de fruta tá de bom tamanho para qualquer pessoa. E para quem está num nível muito alto de obesidade, até as frutas, dependendo da fruta, tem que ser, pelo menos por um tempo, sem fazer essa abstenção, até que o seu corpo se modifique o ambiente metabólico que ele está. Tá? Então, por isso que já entrando nisso, né, que eu ia falar agora. Por isso que pessoas que estão com excesso de peso muito grande, o que normalmente é indicado fazer? Muitas pessoas não aceitam esse tipo de tratamento, né? Porque é um tratamento, de uma certa forma, como se fosse um tratamento médico. Porque afinal você pensa assim, mas é alimento, é uma coisa natural, é batata, é banana. Voltando, ninguém engordou porque comeu essas coisas, mas a partir do momento que você já está num nível de obesidade, você precisa controlar até essas coisas, pelo menos por uma fase. Então, o que normalmente costuma se fazer? Passar um período ali de abstenção de algumas coisas, de alguns tipos de carboidrato. Então, sei lá, um obeso, né? A partir de obesidade, a gente já tem que restringir mais essa quantidade. Então, para uma pessoa que está com obesidade, quais seriam os carboidratos que ela tem que restringir ali, pelo menos para desinflamar e desintoxicar o corpo dela por um tempo? Então, até as farinhas, né, para todo mundo, farinha branca principalmente, bolacha, pão, bolo, essas coisas têm que ser consumidas em menor quantidade para qualquer pessoa, mas a pessoa que já está nessa fase, seria bom que ela, pelo menos durante um período ali, que o nutricionista ou o médico vai definir, para ela fazer uma desintoxicação. Então, ela não vai consumir esse tipo de alimento, nem esse tipo, nem os naturais saudáveis e principalmente frutas muito doces. Então, ela vai estar mais restrita ali ao consumo desses alimentos, mesmo que sejam saudáveis, por tudo que eu acabei de falar. E calma, não se desesperem, né, se você tá nesse nível aí.
porque isso é por um período, é para que o seu corpo volte a funcionar como ele sempre deveria ter funcionado. Então pensa que tem pessoas que passam anos da vida consumindo esse tipo de carboidrato ruim que a gente fala, né? Açúcar, farinha, todas essas coisas que eu falei. Então ela passa a vida inteira consumindo isso, ela muda totalmente o ambiente metabólico, a forma com que os hormônios dela funcionam para saciedade, para queima de gordura. Então ela está sempre acumulando, né? Sempre fazendo reserva. Então isso precisa ser modificado e a gente só consegue fazer isso, mudar esse ambiente metabólico, quando a gente retira por um tempo. Por quê? O seu corpo já está acostumado, qualquer quantidade que ele receber daquilo, ele vai usar para armazenar. E a pessoa com excesso de peso e obesa, ela tem energia de sobra ali nas gorduras, né? Como eu falei, a gordura ela pode ser transformada para ser usada como fonte de energia, que é o processo que chama de gliconeogênese. Então ele usa aquilo ali para formar energia a partir da gordura. Então, se eu tenho um estoque imenso ali de gordura, não tem sentido eu ficar me enchendo de carboidrato, mesmo que seja um carboidrato saudável, pelo menos durante uma fase, até que a pessoa consiga mudar esse ambiente metabólico dela, reduzir bastante a quantidade de gordura que ela tem. Depois, aos poucos, isso vai sendo introduzido novamente, até que a fase que ela chega no objetivo ali que tá bem do peso, né? A circunferência da cintura tá num nível seguro, porque a gente sabe que circunferência da cintura aumentada é risco para um monte de doenças. Então a gente pode começar a mudar isso também, a partir desse momento, tá? Então, para resumir, assim, para todas as pessoas, qual seria a ordem correta na proporção de alimentos que você coloca ali no seu dia a dia? Então, para você, em todas as refeições que você for fazer, você tem que pensar sempre. A prioridade é a proteína. A proteína é a melhor coisa que você pode colocar ali no seu prato e depois vem os vegetais, tá? Então, por que a proteína? Porque ela dá muita saciedade, porque ela favorece esses mecanismos de queima de gordura e não acúmulo, né, como é o carboidrato. Então, prioritariamente ali no seu prato, a maior parte que tem ali, ela tem que ser de proteína, tá? E a proteína tem que estar presente em todas as refeições, não só almoço e jantar. Então, café, lanches, tem que sempre ter uma fonte de proteína por conta disso. Em segundo lugar, as saladas verdes, então vegetais, as saladas de folhas, principalmente vegetais de baixo amido, que aí não entra batata, mandioca, mandioquinha, essas coisas elas vêm depois. Gorduras boas em terceiro lugar, então você tem que ter um consumo ali de gordura boa, que vem de oleaginosas, um azeite bom, que é um azeite extra virgem, a gordura das próprias proteínas, né, que são as gorduras naturais, gordura de leites e derivados. São gorduras que, apesar do que muita gente fala, não é uma vilã. Em quantidade certa, você viu que ela tá na terceira ali, não é a primeira coisa. Mas em quantidade certa elas vão também te ajudar em certas coisas. A gordura que vem do abacate, que é uma ótima gordura, até para quem tem, como eu falei ali, né? Quem tem triglicérides alto, ajuda a reduzir. Então, a gordura boa também tem que estar presente nessa alimentação. Em quarto lugar, aí viria sim os carboidratos de origem saudável e não processada. Que aí entra as raízes, os tubérculos, que aí entra esses que eu falei, batata, mandioca, mandioquinha, frutas, grãos entra arroz, feijão, lentilha. E esse consumo tem que ser mais moderado. Então, no seu prato, você tem que sempre olhar. A tendência é que as pessoas olhem o prato e achem que tem que ser a maior parte. O que eu mais vejo, né, quando as pessoas vêm passar comigo e às vezes mando o registro, né, eu faço ali o plano alimentar, mas ainda assim, às vezes eu pego algumas coisas assim, de você ver aquele prato que tem muito arroz, né, muito arroz, por mais que seja um carboidrato natural não processado, ele é, de qualquer forma, um carboidrato que vai se transformar em glicose e vai armazenar energia. Então, você vê aquele pratão de arroz, né? Quase nada, às vezes, de proteína,
ou uma quantidade média, e menos ainda de vegetais. Eu acabei de falar que tem que ser a segunda da sua lista de prioridade. Então, o que eu mais vejo é isso. E quando tem a salada verde, normalmente é o quê? Salada de alface e um tomate, e olhe lá ainda, quando tem, né? É uma folha de alface para uma montanha de arroz. Então, precisa mudar essa proporção do seu prato. Primeira coisa que eu falo para o paciente: como que você monta o seu prato? Olha, é assim, a proporção é essa. A partir de agora você vai montar o seu prato desse jeito. Nem me baseando tanto em quantidade, às vezes, porque eu primeiro às vezes trabalho a qualidade, né? A pessoa fazer essa divisão, então, de mais proteína, seguido de vegetal, seguido de gordura boa e por último o carboidrato. Então, no seu prato ali, a porção que tem que ter é muito pequena, principalmente se você tem sobrepeso ou se você está obeso. Então, tem que prestar bastante atenção nisso, tá? Então, para quem quer perder bastante, isso eu falei, essa prioridade aí, então, proteína, salada verde, gorduras boas e por último os carboidratos saudáveis, né, e não processados. E mais lá no final, aí entra as exceções, que são açúcares, né, os ultraprocessados, que são coisas que realmente a gente tem que colocar na cabeça que são exceções da dieta. Você tem em casa, ficar guardando essas coisas tipo bolachinha, bolinho, refrigerante, mesmo que você fale que vai consumir pouco, não é legal você ter essas coisas em casa, isso é coisa de exceção, né? Então é sempre priorizar sempre a comida que é natural, de verdade, aquilo que vem da feira, aquilo que vem do açougue, né? Aquilo que é sempre mais natural e não empacotado, que vem do mercado. Então, para essas pessoas, para todo mundo, né? Até para mim, que tem uma composição mais magra, o ideal é isso, priorizar sempre as proteínas, vegetais, gorduras e por último carboidrato. Para quem está com bastante gordura, a primeira coisa que a pessoa precisa pensar em fazer é reduzir totalmente essas besteiras. Então, a primeira coisa é abandonar um pouco dessas coisas e focar na comida de verdade. Então, não é nem você comer pouco, porque tem essa confusão, né, de que dieta e de que alimentação saudável é você comer pouco. E na verdade não, é você comer até você se sentir satisfeito das coisas que interessam, das coisas saudáveis. Então, uma pessoa que está com muito excesso de gordura, a primeira coisa que ela tem que fazer é pensar em comer comida de verdade. Então, acabar com essas bolachinhas, com essas besteirinhas, com esses beliscos e trocar isso por coisas que sejam mais naturais. Mesmo que sejam esses carboidratos que eu falei que vem da fruta, né, que tem que restringir por um tempo. Mas primeiro faz isso. Se é muito difícil para você ter essa abstenção dessas coisas por um período, começa fazendo isso. Troca o que é empacotado por coisas que são mais saudáveis. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. E não se preocupa com quantidade, né? Come até o ponto de você ficar satisfeito. E isso é importante que você saiba reconhecer isso. Porque muita gente fala assim: mas eu sinto fome o tempo todo. Não sente, você não sabe, certeza que você não sabe ainda identificar isso. Então, mesmo que você fale assim, mas eu ainda comi esse prato de comida, eu ainda estou com fome. Beleza, come mais, mas come de comida natural. Porque o que mais tem, a gente às vezes que eu atendo e fala assim: nossa, mas você passou essa quantidade aqui, eu não consigo comer. Eu não consigo, é muita comida. Porque a pessoa está acostumada a comer o quê? Besteira. Coisas que em menor quantidade, mas que tem um absurdo ali de energia, né? De açúcar, de calorias. E as coisas que normalmente se faz para adequar uma dieta são um maior volume. Então você tem os vegetais ali, que você pode comer bastante, que tem uma quantidade energética baixa. Tem as proteínas que não é tão baixa assim, mas que te dão muita saciedade. Só você reparar aí no churrasco que você vai. Você não fica ali horas, tipo, quase metade do dia você come e praticamente metade do dia você fica empanturrado, porque demora para fazer essa digestão, né? O sinal de a saciedade ali, ela dura por muito tempo. Então, por isso que tem que priorizar esses tipos de alimentos.
Então depois, né, depois que passar dessa fase que você conseguiu adequar sua alimentação para comer coisas mais naturais, independente de quantidade, aí você vai pensar em reduzir os carboidratos, mesmo que sejam os naturais, tá? Então você vai consumir menos dessas coisas, então o seu prato, não só no seu prato, mas nas suas refeições diárias ali, aliás, ao longo do dia, elas precisam ter menos dessas coisas, mesmo que sejam frutas, mesmo que sejam batata, enfim, mesmo que sejam naturais, tá? Para pessoas que estão com um excesso de gordura muito grande. E uma coisa que pode surgir aí, né, de dúvida. Ah, Alana, mas eu conheço gente que faz dieta, que come de tudo. Então a pessoa era muito gorda e fez uma dieta que come de tudo e emagreceu. Sim, a pessoa consegue emagrecer. Não estou falando que não consegue, porque reduz o valor calórico. Mas é muito mais difícil ela, primeiro, se manter saciada, né? Porque não tem essas fontes com tanta frequência, como a da proteína, por exemplo. E segundo, que às vezes a pessoa chega num nível de emagrecimento e não consegue mais emagrecer. Porque ela reduziu, né, a quantidade de calorias, conseguiu reduzir ali, mas o ambiente metabólico, como eu falei no início, não mudou. Então a forma como que seu corpo vai trabalhar vai ser sempre para armazenar. Por isso que é importante fazer essa desintoxicação, né? A obesidade, ela é um fator inflamatório. Então, o seu corpo está assim inflamado, é por isso que precisa fazer durante o período da restrição até desses saudáveis, até que ela chegue em um nível que consiga incluir novamente. Deixa eu ver, alguém quer perguntar alguma coisa? Eu coloquei nas stories para mandarem para mim, quem quisesse que eu fizesse uma análise aí da refeição. Lógico que é uma análise assim mais superficial, porque não atendi a pessoa, não sei detalhes do dia a dia dela, da rotina, nem nada. Mas pedi para que, se quisesse, me mandasse, que eu ia avaliar ali mais ou menos o dia alimentar dela. Então teve uma pessoa que me mandou, tá? Fiz essa análise, vou falar aqui o que ela consome e falar se isso tá adequado, de acordo com o objetivo que ela tem, tá? Então a pessoa que me mandou é uma mulher, tem 71 quilos, tem 1,61 m de altura e tem uma circunferência de cintura em torno de 74 centímetros, tá? O que significa tudo isso? Então ela tem, pelas medidas que ela me mandou, é uma mulher com sobrepeso, né? A gente vê pelo MC, mas principalmente pela circunferência também, que não está muito aumentada, mas também não é uma circunferência muito pequena. Então, é uma pessoa com sobrepeso, não está no nível de obesidade, está no início de sobrepeso ali. Então, com base em tudo isso que eu falei, o que vocês acham como seria o ideal, então, dessa pessoa com sobrepeso? Será que seria legal retirar tudo de carboidrato, inclusive os naturais? O que vocês acham? Eu já vou falar aqui daqui a pouco como é que é o café da manhã, todas as refeições dela, tá? Pra gente analisar. Eu vou mostrar pra vocês a análise. Ninguém se arrisca a responder? Bom, então, o café da manhã dela, eu vou começar. Ela falou que faz jejum até a hora do almoço. Olha lá, uma falou, diminuir e não tirar. Vamos ver, vou falar conforme for passando aqui. O café da manhã, ela não toma café da manhã porque ela faz jejum, porque ela não sente fome durante a manhã, tá? Então essa é a primeira coisa. No almoço, ela colocou que come ou abóbora, cabotiá ou batata inglesa, mais ou menos 250 gramas, guardem esse número. E come peito de frango ou sardinha ou assim em torno de 100, 120 gramas, tá? Legumes ela come normalmente tomate, abobrinha, pepino, alface ou repolho. Então esse é o almoço dessa pessoa. O que vocês acham aí? Tá adequado, não tá?
base que eu falei aqui na quantidade que ela come de batata, que é 250 gramas, e de proteína 120. E de legumes ela não colocou a quantidade, então não sei dizer o quanto que é. Tá, não tá adequado? Bom, então, existem algumas coisas aqui, tá? Então, como eu falei, para qualquer pessoa, a proporção que tem que ter ali no seu prato é sempre mais do que de proteína, não é? Então, aqui pelo que ela me falou, ela come 250 gramas de batata ou de abóbora, que tem mais ou menos ali a batata 42 gramas de carboidrato e a abóbora 28, nessa quantidade aí que ela me falou, tá? E de proteína 100 gramas 120 gramas de qualquer proteína, de frango, que tem menor quantidade em relação ao carboidrato. Então você vê aí que já está desproporcional. Então tem maior quantidade de carboidrato e menos proteína, tá? E verdura e legume eu não sei dizer porque ela não colocou quantidade. Então precisa entender se essa quantidade de legumes que tem tá suficiente para fazer essa proporção toda que eu falei. Que normalmente as pessoas não fazem isso. O que eu mais vejo é mais carboidrato, um pouquinho de proteína, quase nada de legumes, tá? Então, guardem essas informações aí. No lanche da tarde, ela colocou que não faço, pois costumo almoçar tarde, tá? Será que então ela não faz o lanche da tarde porque ela disse que almoça tarde. Será que isso tá certo? Não tá? O que vocês acham? Depois desse almoço aí que eu falei dela. Bom, ela falou isso e é bom vocês prestarem atenção nas próximas, né? Por quê? Isso até seria uma coisa legal de fazer, porque como eu falei, a gente tem que sempre priorizar nosso sinal de fome e de saciedade. Então, se eu não estou com fome, não tem pra que eu comer, tá certo, né? Se eu estou satisfeito, só vou comer no momento que meu corpo pedir. Se ela não sente fome no horário de lanche da tarde, ok. Então, vamos passar pro jantar. No jantar, ela repete o almoço ou ela faz um lanche natural. E aí eu não tenho essa informação de lanche natural, o que seria, né? Eu deduzo que sejam eu chutei aqui que são fatias de pão integral, né? Por ser natural. E essas fatias de pão integral normalmente tem 20 gramas, 2 fatias, tá? E eu não sei os outros ingredientes, mas avaliando num geral. Então, ou ela repete o almoço, ou ela faz esse lanche natural. Repetir esse almoço, ok. Esse lanche natural precisa saber o que tem nele. Então, tem fonte de proteína legal lá? Tem uma fonte, ou é só queijo, por exemplo? Né? Seria legal que tivesse, então, uma proteína, sei lá, um frango desfiado, um ovo, algo nesse sentido. Seria legal adicionar nesse lanche. E se é igual ao almoço, como eu falei, estaria ok. Agora, depois disso é que vem o negócio, né? Que eu queria que vocês prestassem atenção. Até aqui tá tudo bem, mais ou menos, assim, só a quantidade de proteína que poderia ter um pouquinho mais, vegetais também um pouquinho mais. Mas aí, o que ela faz? Eu não sei que horário que ela faz esse jantar, mas ela colocou que na ceia ela come uma fruta, que geralmente é abacaxi, melão ou melancia, e iogurte natural. Ou, quando dá vontade, ela encaixa um doce. Então, 2 pães de forma com doce de leite. E leite desnatado com cacau 100%. Então, nesse horário da ceia, você viu, né? Ela disse que não sente fome no café da tarde, então ela vai e já janta. E mesmo depois da janta, você pensando que se essa pessoa fez uma refeição que está com um nível legal de proteína, de vegetal, independente se é lanche ou se é comida mesmo, você acha que ela vai sentir fome depois de uma janta dessa? Normalmente não, né? Normalmente ela fica satisfeita, até porque logo depois a gente não pode comer também muito tarde, ela vai dormir.
E ela até colocou que isso aqui é uma vontade, não é fome, ela come por vontade, tá? Então, se tivesse feito uma refeição um pouquinho melhor, talvez isso daqui não estaria gritando assim nesse dia alimentar, de querer comer doce. Então, algum problema tem aí desse comer doce, nessa vontade de comer doce, principalmente nesse horário. Por que não é legal a gente colocar, então, nesse horário também, muito perto de dormir, refeições que tenham grande quantidade de açúcar? Porque a partir do momento que a gente vai dormir, o nosso corpo trabalha em ritmo diferente, né? Então, para fazer digestão, para um monte de coisa que funciona no nosso corpo, quando a gente está dormindo é diferente. Então, por isso que não é bom comer perto da hora de dormir, principalmente essas fontes. Então, coisa com muita gordura, coisa com muito açúcar, isso atrapalha todo o metabolismo. Então, não seria de forma alguma uma coisa legal para se ter na rotina, isso daqui, tá? Visto que ela está com o objetivo de emagrecimento, ela está em sobrepeso e está querendo emagrecer. Então, isso é uma questão para ser olhada. E o que eu faria, então, nesse dia alimentar aí que ela me falou? Então, primeiro, café da manhã não tenho o que falar. Se ela não sente fome, até eu mesmo faço jejum, porque eu não sinto vontade de comer de manhã e como na hora do almoço. Isso não é nenhum problema. E outro detalhe, comer isso daqui na ceia, perto de dormir, atrapalha esse jejum às vezes, se o jejum é intencional, né? Porque você faz com que o seu corpo utilize aquilo muito rápido, você acorda de manhã morrendo de fome. Então, para esse jejum ser um jejum saudável, a sua última refeição do dia, ela precisa ser saudável também, como eu falei, ter mais proteínas, mais vegetais e menos quantidade de carboidrato. Então, o café da manhã, ser jejum ou não tem diferença de ser mais saudável ou não, isso depende de cada pessoa, tá? Agora, no almoço, como eu falei da quantidade, se ela está em sobrepeso, seria legal mudar essa quantidade aqui. Então, como ela não colocou a quantidade de legumes, se for pouco, eu aconselharia ela a aumentar, principalmente os vegetais que forem de baixo amido. Então, brócolis, cenoura, abobrinha, berinjela, vagem, couve-flor, todos esses tipos de vegetais que não sejam batata, que não sejam batata doce, mandioquinha. Priorizar esses outros que eu falei. Como ela só está com sobrepeso, então tudo bem deixar essa batata que ela gosta de comer, ou a batata doce, ou a abóbora que ela gosta, que é uma ótima fonte porque tem menos carboidrato, tudo bem deixar. Só precisa mudar essa proporção, tá? E aumentar os outros vegetais, e essa proteína poderia ser um pouquinho maior também. Em relação ao lanche da tarde, se ela almoça à tarde e não sente fome, não tem pra que comer. Mas aí é que tá o negócio. Você precisa entender se realmente essa refeição não é necessária, porque chega à noite, ela relatou também pra mim que normalmente ela come mais à noite. Então ela deixa de manhã, que ela não liga muito, e acaba comendo muito mais à noite, tá? Então precisa se atentar a isso. Porque se você tá fazendo essa troca, às vezes você acaba comendo de forma exagerada. Então, em alguns casos, é melhor você fracionar ali durante o dia, de repente fazer um lanche da tarde, um jantar mais, também priorizando mais proteína, independente se é lanche ou não, para que não sinta essa vontade de comer ainda um pouco antes de dormir, né? Essa é a intenção aqui. E aí, no lanche da tarde, então, se realmente essa não for não sentir fome, não precisa. Mas se ela vê que acha que vai comer mais à noite, seria legal incluir alguma coisa aqui sim, alguma fonte de proteína, então até mesmo um iogurte com alguma fonte de gordura boa, porque como ela está só com sobrepeso, tudo bem a gente colocar umas castanhas, uma fruta que tem alta saciedade, que é o abacate, enfim, colocar algo nesse sentido aqui. E no jantar, como eu falei, pode manter mais ou menos desse jeito, só como o almoço, só que mudando essa proporção, então, de proteína e de carboidrato. Então, mais carne, mais ovo, esse tipo de coisa, bem menos
de batata, de arroz, de macarrão, principalmente macarrão é farinha, né? Então não tem que consumir no dia a dia mesmo. E bastante vegetal. E na ceia, se realmente ela ainda sentir fome, o ideal, lógico, não é colocar esse doce à noite. Se ela tá sentindo muita vontade de comer doce nesse horário, algum problema tem, tá? Se você tá consumindo, que nem eu vi aqui que durante o dia, apesar dessas coisas que eu falei de proporção, é uma refeição, é uma alimentação saudável de modo geral. Só que para ficar sentindo muita vontade de doce durante a noite, alguma questão tem. Então, não sei se é uma questão emocional, se é uma questão nutricional mesmo, alimentar, falta de alguma coisa, que aí coloca o doce para suprir. Então, precisa prestar bastante atenção nisso. Se está com sobrepeso, como é o caso dela, e pretende emagrecer, isso daqui já não seria uma coisa legal para ter no dia a dia. Então, essa foi a análise que eu fiz aqui da alimentação dessa pessoa. E para ceia, colocaria também, se sente muita vontade, às vezes eu gosto de indicar um pudim de chia, né? Você pode fazer ele com leite ou com leite de coco. Leite de coco para bebê mesmo, eu até comprei, ele é bem mais caro, tá? Então, se esse for o caso do leite normal. Mas fica bem levinho, então dá pra você substituir por isso. Fazer um mingau de aveia, ela falou que toma o cacau 100%, então não seria um problema. Então faz o mingau de aveia, não coloca açúcar, coloca alguma fonte, um adoçante natural, você pode usar. Pra poder trocar esse doce de leite com pão nesse horário, tá? Seria ideal. Bom, essa análise que eu fiz, então, dessa pessoa, ela me falou também que ela usa um aplicativo de cálculo de calorias, o que eu não indico ficar fazendo, porque como vocês viram aqui, o nosso corpo não é só baseado em calorias, depende de um monte de fatores, né? Então, você tem que fazer uma alimentação com que você faça o seu corpo trabalhar a favor do emagrecimento. E só calorias não vai resolver as coisas, tá? Então ela falou que usa e que lá no aplicativo mostra que normalmente ela consome 50% da alimentação dela diária de carboidrato. Então metade do que ela come ali no dia de carboidrato. Eu aconselharia, se eu fosse calcular uma dieta para essa pessoa, de pelo menos reduzir para 40%, no mínimo 40%, para poder ter fazendo essas alterações que eu falei do almoço e do jantar, ela já vai conseguir isso. E tirando um pouco desse doce à noite, né, que tá bem ruim, ela já consegue mudar e deixar com que seja mais de proteína, porque se tá 50 de carboidrato, então sobrou 50 para proteína e para gordura, né, o que não é bom. Então, precisa ver como é que tá a distribuição exata desse dia alimentar dela, porque eu peguei isso com base nessas informações que ela me deu, então não sei detalhes, não sei rotina, não sei muita coisa dessa pessoa, mas com base nas informações que ela me passou, seria mais ou menos isso. Alguém quer perguntar? Bom, então resumindo, eu vou terminar aqui rapidinho, senão a live vai cair, porque são só 1 hora para fazer. Para fechar aqui, o mais importante é você avaliar o seu consumo de carboidrato, com base que eu já falei, que tem os naturais, tem os processados, o quanto você está comendo de cada um deles, né? Avaliar isso de acordo principalmente com o seu objetivo. Então, se você está em sobrepeso, se você está já uma pessoa obesa, precisa se atentar ainda mais nesses detalhes, tá? Então, não é só a má qualidade que vai fazer, que vai ser ruim pro caso dessas pessoas com excesso de gordura. Também os carboidratos bons, considerados saudáveis, dependendo do nível do excesso de gordura, é necessário restringir pelo menos por um tempo, até que o ambiente metabólico dessa pessoa seja modificado. Então, snacks, bolachinhas, massas,
coisas de pacote, essas são realmente exceções do seu dia a dia. Assim como você acha que um pudim, um mousse de chocolate é uma exceção, essas coisas também têm que ser exceção. Então, sempre priorizar as coisas que são naturais, comida de verdade, comer o mínimo possível dessas outras coisas, tá? E em relação isso que eu falei, né, das exceções, de restringir, de fazer abstenção dessas coisas, eu costumo, quando a pessoa aceita, né, depende muito da pessoa, depende muito do caso também, fazer essa abstenção por 15 dias, 20 dias e até 30 dias, até que o ambiente metabólico se modifique pelo menos um pouco e essa pessoa reduz esse nível de inflamação, que é da obesidade, de sobrepeso, e aí consiga aos poucos incluindo novamente esses alimentos, tá? E pessoas magras, né, voltando, resumindo, sempre comida mais natural possível, priorizando os carboidratos mais saudáveis, que vêm das frutas, que vêm dos vegetais, que vêm das raízes, que vêm dos tubérculos, e ultraprocessados e processados o mínimo possível, como exceções, e não como coisas da sua rotina. Sempre o que que você não precisa desembalar ali o pacotinho, é o melhor para você comer. Isso para qualquer pessoa, tá? É isso, gente. Vou encerrar a live. Se alguém tiver alguma dúvida depois, me manda no direct. A próxima live que eu vou fazer, que eu pretendo fazer, então eu falei hoje sobre os carboidratos, como eles funcionam no nosso corpo, qual a diferença para uma pessoa que é magra, para uma pessoa que está com sobrepeso, uma pessoa com obesidade, as quantidades, os tipos que essas pessoas consomem que são diferentes e o que deve ser feito nesse processo. E na próxima live eu pretendo falar sobre as proteínas, a importância das proteínas no processo de emagrecimento, tá? Eu aviso vocês. Se tiverem alguma dúvida, por favor, me mandem no direct e eu pretendo fazer essa análise também de novo, agora em relação às proteínas. Então, vou fazer uns stories depois para vocês deixarem lá. Quem quiser a análise, me manda, fala que quer, que aí você manda o que você come e a gente analisa também na live, tá bom? Um beijo pra vocês, boa noite. Vou encerrar, senão a live vai cair de novo, igual aquele dia. E obrigada por todos que estiveram aí, participaram. E vejo vocês em breve. Beijo!